Hoje a VUNESP divulgou o resultado do terceiro concurso público que eu fui aprovado. Foi a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo para cidades da Grande São Paulo. Eu escolhi a cidade de São Bernardo do Campo e eu consegui ficar em 6º lugar. Por isso, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história nos estudos, principalmente os estudos que tiveram a ver com essa prova. Mas antes do vídeo começar, eu já gostaria de dizer para você se inscrever no meu canal se você tem interesse na prova do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque essa é a minha segunda aprovação, eu fui aprovado na capital agora nessa prova que teve, e tô sendo aprovado de novo para as cidades da Grande São Paulo, e nas duas aprovações eu fiz uma pontuação de mais de 90%. E cara, eu me sinto bem seguro para falar, para dar dicas em relação a essa prova, porque eu entendi muito bem o perfil da prova, e num futuro muito próximo, na verdade os próximos vídeos que eu vou gravar vão ser todos explicando como que eu estudei para cada matéria dessa prova. Então eu vou explicar como que eu estudei processo civil, processo penal, direito penal, administrativo, constitucional e as matérias básicas também. Então, se você tem interesse no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, não deixe de se inscrever. Realmente, meus próximos vídeos vão ser explicando como que eu estudei cada matéria, e bastante gente me pediu isso, então eu vou fazer um vídeo bem detalhado. Na madrugada de ontem para hoje, a VUNESP soltou, na verdade saiu no Diário Oficial, né, e hoje a VUNESP colocou lá no site as notas, e um super querido se deu o trabalho de planilhar todas as notas, e aí por causa disso já deu para ver que eu fiquei em 6º lugar, porque ele colocou ali por ordem decrescente, né, as notas, o filtro, e dando uma olhada lá no site do Olho na Vaga, eu consigo ver que o cara que empatou comigo, eu ganhei no desempate, porque eu acho que foi por causa de uma questão de português, eu não lembro. Mas enfim, deu pra ver que eu fiquei em 6º lugar. E cara, se eu falasse que eu tinha, assim, 100% de certeza na minha cabeça que eu seria aprovado, era mentira. Eu sabia que eu sabia a matéria, eu tinha essa confiança, já chegou num ponto ali antes da prova que eu tinha uma confiança muito boa em relação à parte da matéria que eu conhecia, que era quase a sua totalidade, mas sempre batia um medinho de, tipo, chegar na hora e eles colocarem alguma coisa muito bizarra e eu falar, meu Deus, eu nunca vi isso, e aí isso ser decisivo e eu acabar ficando pra fora, porque a prova do TJ é uma prova que tem uma nota de corte muito alta e realmente poucas questões ali que você vacila pode acabar te deixando de fora. Inclusive isso foi exatamente o que aconteceu na prova da capital lá, que veio com as questões de exatas super difíceis, e dessas difíceis eu errei quase todas porque tava tipo desproporcional, mas como eu tava muito bem treinado em todas as matérias, ter ido mal em exatas não me deixou de fora da prova, pelo contrário, eu também tô numa classificação excelente, ainda não tenho uma noção muito boa, porque são muitas pessoas que fizeram a prova, mas pelo que eu olhei ali, é provável que eu esteja entre 32º e 50. Eu iniciei meus estudos para concursos no ano passado, no começo do ano, e inicialmente meu foco era a Polícia Federal, só que não tinha perspectiva nenhuma de ter prova da Polícia Federal, e aí eu estudei grande parte do ano para essa prova da PF, só que mais pro final do ano eu vi que ia sair a prova da PCGO, e aí eu decidi estudar, porque era uma prova que estava mais perto de acontecer, e porque eu já estava no último período da faculdade e eu não podia me dar o luxo de ficar sem trabalhar depois de formado, né? Não por muito tempo, pelo menos. E aí eu comecei a estudar pra essa prova da PCGO, e assim, bem perto da prova, sei lá, um mês depois que eu já tinha começado a estudar, faltando 2, 3 meses pra prova, saiu o edital do MPSP e a prova era no mesmo dia. E aí, analisando as variáveis de cada concurso, de cada cargo, eu optei por fazer o MPSP. Comecei a estudar pro MPSP e, de novo, faltando poucas semanas, tipo assim, 2, 3 semanas pra prova do MPSP, saiu a prova do TJ. E eu falei, cara, vou fazer a prova do TJ, mas só vou começar a estudar depois que passar a prova do MPSP, senão eu vou me embolar todo. E realmente foi o que eu fiz. Eu fui estudando pro MPSP até a data da prova, passei, fui aprovado, também numa colocação muito boa, e só então eu comecei a estudar pra prova do TJ. Então eu nunca tinha estudado pra prova do TJSP e eu comecei a estudar 2, 3 semanas depois que o edital já tinha saído por causa da prova do MPSP. Eu acho importante falar isso porque rola muito aquela pergunta, desde quando você tá estudando? Então eu estudo mais ou menos desde janeiro do ano passado, que eu acho que até pouco tempo, médio na verdade, né? Só que pra prova do TJ eu comecei a estudar algumas semanas depois que o edital saiu. Então, apesar de eu nunca ter visto nada do TJ antes, eu já tinha, não diria nem conhecimento nas matérias, porque a prova da PF tem um foco completamente diferente. Mas eu já tinha ritmo de estudo, eu já tinha me adaptado à rotina, a prática do estudo, as técnicas de estudo, etc. Então, apesar de eu ter começado a estudar para o TJSP atrasado em relação a várias outras pessoas, eu já estava num ritmo muito bom de estudo e foi só trocar matéria e eu consegui absorver com bastante facilidade. Agora, especificamente sobre o TJSP, meu estudo foi 95% lei seca, só que eu sempre, desde o começo, me dei o trabalho de estar o tempo todo pesquisando o que era aquilo que eu estava lendo, porque pessoalmente eu sou uma pessoa que não tem a capacidade de decorar muita coisa, eu sou péssimo para decorar. Eu tive que fazer um milagre para conseguir acertar prazo nessa prova. Eu realmente não tenho capacidade nenhuma de decorar qualquer coisa, eu sou realmente muito ruim.
Então, a forma que eu uso para memorizar as coisas é visualizar a situação na prática. Então, eu ia estudando os artigos, ia vendo cada coisa que são coisas que a gente não vê no dia a dia. Por exemplo, na questão da matéria de processo civil, eu não tinha condição nenhuma de decorar tudo aquilo. Eu tive que relacionar as informações de uma forma que eu entendesse a marcha processual, que eu entendesse a forma como o processo se desenrola, onde que pode acontecer cada coisa, onde que não pode acontecer cada coisa. Só depois que eu entendi o que vinha antes, o que vinha depois, de fazer o desenho na folha, aí que eu fui me preocupar em decorar os prazos. E eu fiz tudo isso olhando os artigos e tentando montar um esqueminha numa folha sulfite, porque fazendo isso, eu organizava as informações dentro da minha cabeça. Então, pro meu perfil, seria impossível eu decorar o ritmo do processo, como funciona o processo civil, só lendo os artigos. Eu não tenho essa capacidade. Tem muitas pessoas que têm. Então, pra mim, eu tive que ter esse autoconhecimento de ver isso, entender que eu teria que fazer alguma coisa para absorver essa matéria, e assim foi com todas as outras matérias também. Então, apesar de eu estar estudando a lei seca, focando na lei seca, sempre que eu via alguma coisa que eu não sabia o que era, eu saía da lei seca e ia procurar no direito o que era aquilo, qual que era a aplicação daquilo, o que significa aquilo, porque senão eu não conseguia conectar aquela informação com nada na minha cabeça e ficava uma absorção, um aprendizado muito pobre, e aí eu realmente não consigo aprender as coisas dessa forma. Nas matérias básicas eu foquei muito em português e informática, principalmente porque são matérias que têm um conteúdo maior. Eu fiz muitos exercícios do que concursos lá, muitos mesmo, além dos exercícios dos materiais que eu usei, além dos exercícios dos PDF, de tudo, eu ainda fiz muitos exercícios no que concursos. Eu procurava fazer 20 de português e 20 de informática todo dia, alternado, além dos outros exercícios que eu fazia. E das outras matérias, matemática e RLM, eu também me esforcei o suficiente para eu saber que eu ia bem, só que eu não colocava um peso tão grande quanto português e informática, porque português, por exemplo, é a maior matéria da prova e também é um grande critério de desempate ali logo no começo. Deu certo, porque eu gabaritei português e eu errei acho que uma ou duas de informática, não lembro exatamente agora. Em relação a como eu estudei, eu posso resumir como que eu fiz para estudar de uma forma bem facilitada. Como eu disse nos vídeos que vão vir aí, em breve eu vou explicar isso mais detalhadamente, mas eu posso te falar aqui como que era meu ritmo e minha organização de estudo. Basicamente, eu lia a lei seca todo dia, eu revisava todo dia, eu fazia exercício todo dia e eu fazia caderno de erros todo dia. Além disso, eu fazia simulados toda semana e toda semana eu revisava todas as questões erradas de todos os simulados que eu tinha feito até a data. Era cansativo porque eu estudava várias horas no dia, porém os blocos eram alternados, então eu estudava tipo assim, 2 blocos de lei seca, aí eu fazia um bloco de caderno de erros, aí eu fazia outro bloco de lei seca, aí eu fazia um bloco de revisão, entendeu? Eu ia alternando ao longo do meu dia para não ficar maçante, para não ficar cansativo, senão não dava para sustentar. Além disso, eu fazia... Além dos intervalos pequenos entre as matérias, eu fazia intervalos maiores, tipo na hora do almoço ou na hora que eu ia na academia. Mas então, eu ia andando com a matéria pela lei seca, aí toda vez que eu finalizava um capítulo de alguma matéria, eu fazia o máximo de exercício que eu conseguia daquela matéria e depois passava pro próximo. Só que como eu fazia caderno de erros e fazia simulado, eu tinha um ritmo de revisão muito bom. E por causa desse ritmo e dessa técnica que eu usei, eu meio que não precisei fazer caderno, não foi necessário, sabe? O máximo que eu fazia, igual que eu falei da questão do processo civil, era pegar uma folha sulfite e desenhar um esquema ali, mas com uma forma de eu organizar a informação na minha cabeça. Então, pessoalmente, eu não gosto de fazer caderno e eu grifava o material de um jeito que eu não precisava. E qual que era esse meu jeito de grifar, né? Basicamente, quando eu ia fazer o exercício e eu errava um exercício, eu fazia um asterisco vermelho no número do exercício pra eu saber que eu errei, e aquele asterisco vermelho era o meu caderno de erros. Eu sabia que eu ia ter que refazer aquele exercício quando eu fosse fazer o caderno de erros daquela matéria. E aí o que eu fazia? Eu ia lá na teoria e fazia um asterisco vermelho no artigo referente à teoria daquele exercício que eu tinha errado. Então quando eu ia revisar a lei seca ou a teoria, tava marcado a parte que eu errei, a parte que eu não lembrei quando eu vou fazer o exercício. Então eu não precisava revisar tudo, porque assim, 60, 70, dependendo da matéria, 80% da matéria eu já tinha absorvido, eu não errava mais, então não tinha por que eu ficar perdendo tempo revisando trocentas vezes um negócio que eu já tinha entendido. Você acaba perdendo tempo, você tem que focar, pelo menos a minha visão, a minha percepção é essa que deu certo pra mim, focar onde tava ruim, tem que fazer o nivelamento por cima, e eu fiz esse nivelamento por cima anotando onde que era a parte da matéria que eu errava. Então eu errava exercício desse tema,
esse tema tava com o asterisco vermelho lá. Pra hora que eu revisar, eu bater em cima dele. Eu fiz isso com todas as matérias. E eu que no começo não era bom em nenhuma matéria, eu já falei isso em outros vídeos, com o passar do tempo eu comecei a ficar bom em todas, porque eu martelava só a parte que eu tava ruim e eu de fato sabia onde que eu tava ruim. Porque quando eu errava um exercício, eu anotava o exercício e anotava na matéria, ó, essa parte aqui eu tô ruim, entendeu? Então eu mantive um acompanhamento muito próximo da onde que eu precisava melhorar. E isso não deixou com que meu estudo ficasse um estudo cego. Pelo contrário, eu tinha muita noção da onde que eu não tava bom. Eu não achava, tô ruim em processo penal. Não, eu estou ruim nesse tópico específico de processo penal. E é isso que me permitiu nivelar minha nota por cima, e isso foi fundamental. Na prova da capital, por exemplo, eu acertei 38 questões de 40 de direito. Nas duas provas do TJ, eu acertei mais de 90%. Então, realmente funcionou. Eu consegui nivelar o meu conhecimento por cima. E cara, isso com muita questão. E tem que ter paciência, né? Eu tive que ter a paciência de refazer a questão que eu errava. Errava, asterisco vermelho. No dia do caderno de erro dessa matéria, eu vou voltar aqui e vou fazer. E se errar de novo, no próximo dia eu vou fazer de novo. Até o dia que eu não errar. E pode ser que eu não erre, mas fale, cara, eu ainda não tô seguro. Então deixa essa questão aqui com o asterisco vermelho. Eu conseguia anotar e apagar as coisas porque eu uso o tablet para estudar. Não usei sempre. Mas assim, faltando umas 3 semanas pra prova, 4 semanas pra prova, eu consegui comprar um tablet, o Samsung S6 Lite, e valeu muito a pena, porque eu consigo apagar os grifos e refazer de forma diferente, então isso também me ajudou muito. Mas se você não tem condição de comprar um tablet, não é necessário, tá? Vai fazendo no caderno, grifa, depois coloca um certinho, sabe? Grifa faz o asterisco vermelho. Aí quando você for tirar do caderno de erro, você faz um certinho em verde do outro lado, que aí você sabe que aquela questão já saiu do caderno de erros. Isso funcionou pra mim de uma forma excelente, inexplicável, foi fundamental, porque eu sempre tive muita dificuldade em conseguir acertar qual forma que eu ia utilizar para fazer as minhas revisões, e eu tinha muita dificuldade em adaptar o fato de eu não fazer caderno, né? Eu não conseguia preencher esse buraco, entre aspas, do uso do caderno, mas essa técnica funcionou perfeitamente, de verdade mesmo, assim, foi muito bom para mim fazer isso, funcionou demais, e eu vou continuar fazendo isso para todos os concursos que eu for estudar futuramente. É importante eu falar também que nas últimas semanas, as semanas que antecederam a prova, eu só fiz exercício praticamente, só exercício, porque era uma forma de revisar já considerando as coisas que a banca foca, né? No caso, a banca VUNESP. E cara, a VUNESP repete exercício demais. Se você pega o ritmo ali de fazer exercício da VUNESP, você vai ver que existem trocentos exercícios iguais. Eles trocam uma palavrinha ou outra, mas repete muito. Você pega uma prova da VUNESP de português, eles fazem concurso praticamente toda semana, né? Você pega todas, você vai ver que o tanto que repete é como se as provas fossem iguais. Toda a prova vai ter a questão de crase, vai ter a questão de colocação pronominal, vai ter a questão de interpretação. Tipo, nossa, é muito previsível. Então, quando você faz exercícios o suficientes, chega uma hora que não tem mais como a banca te surpreender. No caso da banca VUNESP, tá? Falando dessa banca e dessa prova e para outras provas parecidas com essa que a VUNESP faz. Mas realmente, esse índice de repetição é muito alto. Então, cara, foca em exercício. Acho que isso é universal, né? Para qualquer banca. Mas para a VUNESP, isso fica ainda mais realçado, porque eles fazem muita prova, existem questões infinitas da VUNESP para você fazer. Então é muito fácil você abrir um site de questão ali, colocar o filtro e ser feliz, cara, sabe? Estuda bastante teoria, faz bastante questão, chega uma hora que fica repetitivo. Você vai olhar a questão, você vai falar, cara, eu já fiz essa questão. Isso realmente acontece. Com a VUNESP realmente acontece. Você fala, cara, já fiz essa questão. Aí você vai ver, não, porque uma das alternativas ali tá diferente, ou porque aquilo que tava no enunciado numa questão tá em alternativa na outra, mas fica muito parecido. Então não perca, não deixa essa percepção passar. Se você quer passar numa prova do TJSP ou em alguma prova num estilo parecido da VUNESP, faça muitos exercícios, porque isso com certeza absoluta vai te colocar na frente de todo mundo. Quando eu tava ainda caminhando com o edital, eu fazia 100 e pouquinhas questões por dia. Mas nessas últimas semanas que eu tava fazendo só questão, teve dia de eu fazer 200 e poucas. Eu fazia mais ou menos 30 ou 35, dependia da matéria, de direito, tá? De matemática não tem como fazer 35 questões, ia demorar 4 horas. Mas das matérias de direito, às vezes cansava, dependendo as partes da matéria
que era mais enjoada, às vezes era complicado, mas às vezes eu fazia 25, às vezes eu fazia 30, no começo do dia era mais fácil, eu colocava as matérias mais difíceis pro começo do dia, mas eu tentava, né, era meio que uma meta, fazer entre 30 e 35 de cada matéria nas últimas semanas, as semanas que antecederam a prova, que eu já não tava estudando teoria, eu só olhava a teoria quando eu errava o exercício, aí eu ia lá fazer aquela anotação pra ter noção da parte que eu tava fraco, né, e pra dar uma revisadinha também depois de ter errado. E pela VUNESP ser relativamente previsível no que diz respeito pelo menos o comportamento aí dos últimos tempos dela, né, que é onde eu tenho analisado, eu achei que valesse muito a pena eu gravar esses vídeos que eu vou gravar, explicando como estudar para cada matéria, né, especificamente para a prova TJSP. Então, mais uma vez, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Eu tenho uns 2 vídeos que já estão gravados e eu vou alternar um vídeo sobre como estudar para uma matéria determinada e outro vídeo sobre algum outro tema que eu queira gravar, para não ficar muito repetitivo, mas vão ser os próximos vídeos que eu vou gravar. Estou gravando esse vídeo agora, os próximos que eu vou gravar vão ser esses, então vai ser um vídeo sobre como estudar processo penal, um vídeo sobre como estudar direito penal, constitucional, administrativo, sobre cada matéria do edital TJSP. Eu vou explicar como eu estudei, como que eu consegui nivelar os meus acertos por cima e explicando quais são as partes que a VUNESP cobra mais. Eu vou fazer essa separação, vou olhar no meu material, vou te mostrar para você entender como funciona o perfil da banca e como você consegue, na hora que você for estudar, também começar a pegar essas manhas, e vou fazer questão já de te passar algumas dicas que eu já percebi também ao longo do tempo. Por exemplo, que eu falei de português nesse vídeo, eles sempre vão cobrar crase, eles sempre vão cobrar colocação pronominal, sempre vai cobrar interpretação de texto, sempre vai cobrar uma questão de significação das palavras, isso assim, quase certo, entendeu? Então eu tenho meio que uma percepção sobre isso para todas as matérias. Eu vou gravar um vídeo sobre cada uma delas e vou postar aqui no meu canal, então não deixa de se inscrever se você tem interesse no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por esse vídeo é isso, ele não ficou tão curto quanto eu gostaria que ele ficasse, mas eu abreviei muito a história. Futuramente eu vou tirar vídeos exclusivamente só para contar minhas histórias nos estudos, com mais detalhes para vocês saberem um pouco da minha jornada. E também, na verdade, esse canal aqui é um grande relato da minha jornada, né? Eu criei ele para realmente contar a minha história, para registrar a minha história, e eu tenho ficado cada vez mais interessado em registrar esses momentos, em registrar a minha jornada. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.